meus amigos e minhas amigas. Eu sou Arnon Júnior Moreira, represento a Animarte Conteúdo e Publicidades e estamos aqui para mais um debate no projeto Saúde na Praça. Esse mês, os nossos trabalhos abarcam o combate às drogas e ao alcoolismo, problemas que são cada vez mais pungentes e gritantes em nossa sociedade. A internet, a televisão já não nos protegem mais como antigamente. Quando eu era criança, pelo menos minha mãe me deixava por conta dessa babá eletrônica boa parte do dia, e o máximo que aconteceria depois é eu querer sair brincando de porradinha e imitando os golpes que eu vi na televisão com os meus irmãos. Mas hoje o tema é um pouco mais complexo, haja vista o alcance da internet, toda a agilidade que nossos pequenos têm com os dedinhos nos nossos smartphones. Então a gente tem que muito cedo falar sobre esses temas, esclarecer algumas coisas para os mais jovens, Não que o problema resulte com pessoas mais jovens, mas o esclarecimento que a pessoa traz ao longo da vida, com certeza, o livra de certas coisas, na sua vida adulta e tal. Então, a gente vai debater sobre esse problema. Ao longo do mês, a gente vai ter conversas interessantes com profissionais da área da saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros que atendem a nível ambulatorial essas intoxicações causadas tanto por álcool quanto por outros tipos de drogas. Então, espero que vocês gostem, acompanhem ao longo do mês todas as nossas produções aqui e que tenha aplicação, não necessariamente na vida de cada um, mas que a gente possa empregar para ajudar alguém que de fato esteja precisando de ajuda. A gente vai ver algumas perguntas importantes para definir quando há de se fazer uma intervenção na vida de alguém em relação a isso. Não é intervenção de amarrar a pessoa a aprender, mas de sentar e conversar e expor e de repente identificar esse problema nas pessoas. Tudo bem? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa apresentação, para a nossa exposição, que eu preparei com muito carinho e espero que, como eu disse, seja de clareza, de iluminação para a vida de vocês. Segundo o relatório oficial da OMS, Alcoolismo e Saúde pelo Mundo, o Brasil detém um número de 78,6% da população maior de 15 anos declarada que já consumiu álcool pelo menos uma vez na vida. E 40,3% dessa mesma população se declara um bebedor atual, que esporadicamente degusta o seu álcool na forma que mais lhe agrada, cerveja, vinho, enfim. Não me parece nada demais isso aí, concordam? O consumo médio do brasileiro é de 41,7 gramas por dia de álcool, enquanto que a média global é de 32,8 gramas por dia. Só para se ter uma ideia, essas 41,7 gramas por dia de álcool correspondem a 3 doses de cachaça destilada. Eu não tomo 3 doses por dia, me parece muito, mas é a média que nós brasileiros temos de acordo com a OMS. Outro dado relevante desse mesmo relatório da OMS é que 90% das internações hospitalares por dependência e cerca de 70% dos laudos cadavéricos envolvidos em mortes violentas, como acidentes de trânsito, brigas, mortes por arma de fogo, crimes passionais, estão relacionados ao consumo de álcool. Triste, Uma droga que permanece com status de ilícita e envolver com tanta coisa negativa assim, a gente passa a ter que repensar. Não que vamos proibir o consumo do álcool, seria muito, mas a gente de repente não encarar como algo tão normal como se tomasse um café, um tereré, um chá, tomar uma cerveja. Para alguns isso não faz diferença nenhuma, a pessoa bebe e continua mesmo, mas em outros aspectos, para outras pessoas, isso pode ser de fato sim muito perigoso. Por quê? Porque o consumo excessivo e crônico ao longo do tempo desse álcool, ele agrega às pessoas alguns traços de personalidade que começam a ser impregnados em sua personalidade no momento em que estão sob o efeito do álcool, mas que com a cronicidade, esses efeitos se fazem mais presentes na pessoa. Dentre esses efeitos, a gente pode mencionar isolamento, solidão,
Quem nunca viu aquele bebum lá no boteco sozinho, pensativo? Não é comum de todos, mas a gente sempre viu. Timidez, que quase sempre se associa com receio por algo que disse ou que fez alguém, ou pela condição em que se encontra e a pessoa acaba por se intimidar, né? Depressão, a gente, quando bêbado, natural, às vezes falar algo que ofenda alguém, tomar certo tipo de atitude que contraria às vezes até as nossas crenças pessoais, e isso ao longo do tempo e sendo acumulado, impossível não se converter nesse tipo de sentimento ruim, de peso, de arrependimento, né, que culmina em depressão. E a dependência, né, uma pessoa que por muito tempo usando álcool, inevitavelmente, né, ele vai se sentir cada vez mais aprisionado àquela sensação, àquela forma de ver as coisas, né, sobre o estímulo do álcool. Então, a dependência, eu não vou dizer que é o último estágio, porque a gente vai ver que o sinal de alerta é maior quando ainda começam a aparecer sinais, traços de personalidade como hostilidade. O pai chega embriagado em casa e aí o filho brinca: "Ei, papai, já chegou de novo, né?" E o cara: "Cheguei, que foi?" Xinga o menino, bate no menino. Inicialmente quando está bêbado, mas ao longo do tempo isso pode sobrepassar esse estado de embriaguez e a pessoa fazer sóbrio, né? Sóbrio não estará porque de repente isso é um reflexo de abstinência, a gente vai debater mais à frente, mas não necessariamente sob o efeito do álcool. Impulsividade autodestrutiva, é aquele camarada que está completamente bêbado e quer dirigir o carro, quer operar o seu motosserra, coisas que tem que ser muito impulsivo e sem instinto de autopreservação, né? O contrário disso, ele está querendo se autodestruir. E imaturidade sexual, que a gente vê normalmente em festas, os rapazes que não conseguem se conter e acabam passando dos limites, algumas mocinhas também que, como se diz, também não reconhecem os próprios limites e acabam saindo da linha. Então tudo isso, né, são traços de personalidade que ao longo do tempo, pelo uso excessivo e crônico, né, a longo prazo, as pessoas vão adquirindo. E isso por si só não transforma a pessoa em um dependente alcoólico. Não, isso por só não define. Podem ser ocasiões, às vezes você bebeu demais, uma formatura, um casamento de um amigo, uma festa de aniversário, você foi lá, passou da conta, ficou alto demais, falou que não devia, se comportou mal, no outro dia se sentiu ruim, meio depressivo ali, mas isso não quer dizer que você seja um alcoólatra. Existem outros critérios a se completar para chegar lá, a gente vai debater sobre. Só estamos dizendo os efeitos, né, negativos que o álcool pode agregar à sua vida em dependência de um uso prolongado. E normalmente a gente acha que esse tipo de situação se passa com pessoas de lares desestruturados, com relacionamentos fracassados, fatores sociais e educacionais que levaram o sujeito para esse tipo de coisa e tal. Mas não é. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer comigo, com você, né, com alguém que você ama. E às vezes não tem a ver com as crenças e com os pensamentos dessa pessoa, mas pela situação que ela está passando e, de repente, o apoio que ela encontrou ou não encontrou para passar dessa situação. Então, o ideal, o início da tentativa de solução do problema é não encontrar motivos alegóricos para justificar isso. A gente tem que entender que passa com qualquer um, pode acontecer com qualquer um. O grande problema é que essas grandes intoxicações frequentes, né, você ficar bêbado sempre e tal, com mais frequência do que se espera, do que se concebe, né? Isso interfere na vida do sujeito, tanto nos âmbitos físico, a nível de saúde, isso pode progredir para uma cirrose, para uma desnutrição, para um descenso da imunidade, como também poder afetar a vida social, a nível familiar, a nível do entorno em que convive mesmo com amigos, a pessoa pode deixar de ser tão agradável quanto era e se converter num chato, acontece. Também descréditos na vida profissional por causa de
de ausências demasiadas, a pessoa passa a faltar muito no trabalho, a pessoa passa a não conseguir realizar com eficiência as suas tarefas. Então, é um tipo de condição que depreda a vida da pessoa em vários aspectos. Inclusive, alguns desses comportamentos negativos originados do consumo de álcool pode levar o indivíduo a encarar problemas sérios, né, na justiça, por desentendimento com o vizinho, uma agressão doméstica, né, o que eles chamam de perturbação pública, gritando na rua. A gente sabe que boa parte das ocorrências policiais, né, são regadas a álcool, então há de se preocupar com isso. E inclusive, a gente bem conhecido, né, da lei seca brasileira, que determina tolerância zero para níveis alcoólicos no sangue. Eu já vi pessoas terem problemas com bafômetro porque consumiram trufas de passas ao rum, aqui de fato feita com rum, né? Não é só com essência, feita com rum. E a pessoa foi multada, por sorte, não era um valor tão alto, a tolerância é zero. Mas há uma lei em que impõe que até 0,33 miligramas, né, de álcool no ar dos pulmões pode ser tolerável. Eu não sou muito fluente em juridiquês, mas para realizar essa apresentação eu dei uma pesquisada e o que eu encontrei foi isso, que existe um valor que a lei ainda permite que você seja apenas um contraventor, não precisa ser preso e nem nada. Para o diagnóstico de uma pessoa ser tido como dependente ou não de álcool, sobretudo, né, é necessário que se constate pelo menos 2, mas o indicado é que sejam mais, dos critérios que eu vou mencionar a seguir, no intervalo de 1 ano. Você quer saber se alguém que você conhece precisa de tratamento médico para se livrar do alcoolismo? Então você tem que ficar de olho nesses critérios que eu vou passar agora, e se em 1 ano essa pessoa manifestou pelo menos 2, sim, aí é preciso que você procure um meio de intervir. E a gente vai explicar mais ou menos para você como é que você pode fazer isso sem invadir a privacidade do seu amigo, da pessoa com quem você está preocupada. Não existe uma ordem de qual seria o primeiro, qual seria o segundo e tal, mas basicamente os critérios são: ingerir quantidades maiores de álcool ou por períodos de tempo mais longos do que o que se pretende. Beber mais, ou em quantidade ou em tempo. Para algumas dessas pessoas, o fim de semana acaba na quarta e já começa na quinta outra vez. Desejo persistente ou tentativa mal sucedida de diminuir o uso de álcool. Tenta parar, mas não consegue. Tempo substancial é gasto para obter, beber ou se recuperar do álcool. A pessoa trabalha só para levantar o dinheiro de ir tomar mais uma, aí já para de trabalhar e vai tomar uma de novo. E às vezes não foi trabalhar porque está de ressaca, está curando da cachaçada do dia anterior, e essa é a vida da pessoa. Ela também pode ter um desejo intenso por álcool, sempre querendo álcool. Falhar repetidamente em cumprir suas obrigações no trabalho, em casa ou na escola por causa do seu consumo por álcool. A gente mencionou agora há pouco, né? Continuar a usar álcool apesar de ter problemas sociais ou interpessoais recorrentes por causa dele. Eu quero ver porque eu tava muito doido, meu velho. Já fosse preso alguma vez? Eu não sei quantas vezes. Abandonar suas atividades sociais, profissionais ou recreativas importantes por causa do consumo de álcool. Utilizar álcool em situações que implicam perigo físico. Já falamos sobre isso também. Continuar a usar álcool na presença de doença física ou transtorno mental causado ou agravado pelo álcool. Algumas pessoas sofrem de epilepsia, de alguns problemas assim que são de fato graves, que precisam cuidados, mas nem sob essas condições a pessoa consegue se abdicar do álcool. Ele tem que beber, ele precisa, é uma necessidade física. E a partir disso, essas pessoas têm uma tolerância incrível ao álcool. Esse também é um sintoma, é um critério a ser analisado. E sintomas de abstinência alcoólica ou tomar álcool por causa de abstinência. Alguns dos sintomas da abstinência alcoólica, a gente pode enunciar aqui: tremores, um suor excessivo e muito profuso, né, no corpo inteiro. A gente
tem irritabilidade, nervosismo, ansiedade. E em alguns casos, né, nos mais graves, inclusive pode haver delírio, alucinação, né, do abstêmio. Então, assim, para você chegar a constatar esses critérios, a pessoa já deu entrada no centro de saúde, quando o médico foi analisar esses critérios. Então, ou por uma cirrose, ou por algum outro tipo de doença que fez o médico suspeitar que a pessoa tivesse o consumo, e ele foi lá, aplicou aquele questionáriozinho ali para poder ter uma acuidade melhor, né? Uma margem de acerto melhor no diagnóstico. Mas o que se sabe é que nem todas as pessoas que precisam de ajuda de fato são reconhecidas. Tanto é que existe uma instituição bastante antiga que chama os Alcoólicos Anônimos, que não se fazem ser conhecidos. A ideia é trazê-los à tona e intervir da maneira positiva. Mas não é o que acontece de maneira geral. Então o que você vai fazer para aquele amigo que você imagina, aquela pessoa, aquele vizinho, aquele parente, você imagina que possa ter problema com álcool, a gente vai por baixo, né? A gente não vai fazer aquele tipo de indagação dos 11 critérios assim de uma vez. Antes de chegar, você precisa perguntar para essa pessoa: nos últimos 3 meses, você bebeu mais de 5 drinks que contêm álcool? 3 meses são 90 dias, né? Quase todo mundo, pô, eu já bebi, não sei se foi 5, não sei quantos foi e tal, mas daí já dá margem para se iniciar uma conversa, né? Sim, ele respondeu que sim. Então a gente aprofunda um pouco mais, né, a nossa intenção, a nossa curiosidade. E em média, quantos dias por semana você bebe álcool? E quando você bebe? Quantos drinks você toma? E daí a gente pode ter uma margem, né, de o quanto essa pessoa bebe. Qual o maior número de drinks que você já bebeu em um único dia no último mês? Acho que essa é a cereja do bolo, né? Ele vai dizer e aí você vai ter, pô, a pessoa bebe muito, a pessoa não bebe. Mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida e não sabe se, pô, não posso dizer que a pessoa tem problema com álcool ou não. Então a gente recorre ao teste de identificação de alcoolismo. É um questionário com 10 perguntas, bem objetivas, e aí você vai pontuando de acordo a cada resposta, entre 2 e 4 pontos por pergunta, e aí no final você tem um valor. Em relação a esse valor, pode-se dizer o grau de preocupação que você tem que ter com o consumo de álcool. A gente vai deixar esse questionário disponível, a gente vai aplicar ele pela cidade de Mundo Novo também, e a gente vai fazer um diagnóstico do consumo de álcool pela cidade. Espero que vocês participem, né, quando se encontrarem com esse link aí, respondam, sejam sinceros. Totalmente anônimo, a gente não quer saber nome de ninguém, é pessoal, a gente só quer fazer um levantamento básico. Esse teste, ele inclusive é otorgado pela OMS, com acurácia de 92%, é um teste muito preciso, muito útil e é usado a nível ambulatorial, inclusive, né, por médicos. Uma vez, né, constatado o problema com álcool, né, o problema alcoólico, a primeira coisa que se indica são os programas de reabilitação. São sessões intercaladas de psicoterapia, acompanhamento psicológico, né, com alguma terapia ocupacional também, para a pessoa poder se entreter e acabar se livrando desse hábito de uma maneira mais suave e positiva. Mas nem sempre é possível, né? As recaídas, o paciente que não consegue, né, se livrar tão fácil quanto gostaria, e para esses casos a gente recomenda o que seria o tratamento ambulatorial, que já é com internação em casa de reabilitação, né, já todo um suporte um pouco mais preparado, por assim dizer. Existem tratamentos de semanas, de meses, isso vai depender do nível de afetação em que essa pessoa se encontra. Uma parte desse tratamento só para desintoxicação, porque às vezes a pessoa chega ali ainda bêbada, ainda no pico de uma crise de abstinência. Então, o tratamento ambulatorial tem que ser praticado por instituições que estejam aptas para isso, porque muitas vezes a gente vê muita gente oportunista, né, que
faz qualquer tipo de estrutura muito aquém do necessário para cuidar do problema, apenas para ganhar dinheiro de famílias desesperadas, porque a gente fica desesperado quando vê alguém próximo da gente passando por isso, né? E aí, depois do tratamento ambulatorial, ainda se indica, né, a vinculação a grupos de apoio. As igrejas costumam sempre ter, né, as reuniões do AA, e assistência social também sempre disponibiliza espaços, né, para que o assunto seja debatido por pessoas que passam pelo mesmo problema e tal. E como último recurso ainda existem medicamentos que te ajudam a saciar a vontade de beber. E tem um, inclusive, que quando associado com o álcool ele provoca náuseas, vômitos, e aí a pessoa fica desestimulada a beber. Só que é um tratamento que só vai para frente com pessoas, com pacientes altamente dedicados, né, interessados no tratamento, porque o cara que não quer se tratar, se dá um remédio desse, ele simplesmente para de tomar. Então os medicamentos têm a sua validade, mas sobretudo para as pessoas que já estão comprometidas ao extremo, né, com o seu tratamento, né, com se livrar desse hábito. Então basicamente o tratamento é esse, a porta de entrada é o diálogo, o entendimento da situação de quem padece por esse problema, e as formas de tratamento evoluem, né? Desde uma psicoterapia associada com fármacos até internações em clínica de reabilitação e tudo mais. E a gente vai conversar ao longo do mês sobre famílias afetadas por isso, crianças, adultos, né? E tenho certeza que ao longo do mês a gente vai perceber com mais clareza o quanto esse assunto é sério e o quanto a gente precisa se mover e fazer algo para amenizar a situação. Eu sou Arnon Júnior Moreira, esse foi mais um Saúde na Praça e volto em breve com mais assuntos sobre esse tema. Um abraço a todos, tchau, tchau.